Olá, boa noite. Estou tentando fazer o vídeo acontecer de forma que a gente consiga conversar e eu possa ver as perguntas das pessoas. Mas eu ainda não consegui ver que existe algum espectador. Tem as pessoas entrando. Vamos ver se eu consigo ver a conversa, se alguém consegue me fazer alguma pergunta. O objetivo hoje é falar sobre uma coisa que é dúvida de muitas pessoas que vivem me questionando sobre qual a real indicação de uma cesariana, se o que ela passou foi uma indicação adequada, se não foi. Então, eu resolvi fazer esse post, esse vídeo, conversando de acordo com o que vocês vão me perguntando e abrir o assunto para uma discussão. Então, vamos começar respondendo as perguntas de vocês. Eu vou ficar aqui de olho. Estou vendo as pessoas entrarem, mas não estou vendo ainda nenhuma pergunta. Qual é a questão? A gente tem visto muitos casos de pessoas que buscam um parto normal, que já passaram por uma cesariana e que contam uma história de que não foram bem informadas para o procedimento e que, portanto, não tiveram o esclarecimento necessário para poder tentar um parto normal. Boa noite, Michele. Como vai? Então, a gente está aí se dispondo a conversar sobre essas indicações, né? Na verdade, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o assunto e vocês podem fazer as perguntas, porque o objetivo é mais pegar o que vocês querem me perguntar sobre indicação de cesariana. São muito poucas as situações em que a gente realmente antecipa no consultório a necessidade de fazer uma cesariana. Antes de mais nada, é muito importante deixar claro que a cesariana é um modelo de parto que foi inventado como um plano B, como uma rota de fuga para as situações em que o parto normal não conseguia transitar de uma forma segura, de uma forma tranquila, adequada. Então, a cesariana veio como uma técnica médica de se proporcionar uma segunda opção de nascimento, que fosse uma rota de fuga, que fosse um plano B, para as situações onde naturalmente o parto normal ou a gravidez se encontra em risco, e de forma que o nascimento cirúrgico tornaria uma opção mais segura, tanto para a mãe quanto para o bebê. Né? Hoje em dia, a gente vive no Brasil uma cultura de a cesariana ser uma opção de parto. Né? Então, nós não estamos conversando sobre a cesariana como opção de parto. Vamos conversar hoje sobre o que é realmente uma cesariana necessária, uma cesariana que se fez bem indicada, uma cesariana cuja, se não acontecesse, poderia gerar um dano para a mãe e para o bebê. Então, eu vinha dizendo a vocês, são muito poucas as situações em que, antecipadamente, no consultório, vai haver uma indicação precisa e indiscutível de uma cesariana. A maior parte do que a gente escuta por aí são termos, né, são jargões, né, que não são exatamente indicações claras de cesariana. Se nós olharmos, por exemplo, que as taxas de cesariana em muitos países desenvolvidos não passa de 30%, 40%, nós vamos entender que quando olhamos as taxas de 65%, 70% no SUS e de mais de 90% na medicina privada no Brasil, nós estamos lidando com quadros de cesarianas que talvez pudessem ter sido, né, talvez certamente poderiam ter sido evitadas. Né? O que determina uma indicação absoluta de cesariana, por exemplo? Alguém aí tem alguma dica, vai conseguir responder essa pergunta? Em qual situação, né, não tem conversa e nós temos que ir para uma cesariana indiscutível, nenhum médico vai mudar
essa indicação, nenhum médico vai se arriscar a querer indicar o parto normal como uma via mais segura de parto. Alguém pode dar uma dica? Alguém pode dar uma sugestão, né? A Carol está perguntando aqui, gostaria de saber sobre o bebê pélvico, a indicação para cesariana. Muito legal. Eu acabei de perguntar em que situação a gente vai indicar uma cesariana indiscutível. E a Renata respondeu aqui, quando há risco para a mamãe e para o bebê, né? Mas a única pessoa que deu a resposta certa foi a Heloísa. Então, já vou responder a sua pergunta, Carol, mas a Heloísa acertou a resposta. Em uma das poucas e únicas situações onde, indiscutivelmente, nenhum médico vai tentar um parto normal, é quando a placenta está na frente da passagem do bebê pelo colo do útero, né, que se chama placenta prévia. Então, Elô, profunda conhecedora da obstetrícia, acertou. Essa é uma das situações em que realmente não tem conversa. Eu vou saber esse diagnóstico no consultório e nós vamos, no consultório, já definir que esse nascimento será por cesariana. A placenta prévia, né, Roberta, é a situação em que não tem conversa. A placenta prévia significa uma placenta que se implantou bem na frente do colo do útero, né? Então, não tem como o bebê transpassar a placenta, né? Se ele forçar por cima da placenta a sua passagem, essa placenta vai sangrar, pode descolar e não vai passar e vai colocar em risco a vida do bebê, em primeiro lugar, depois da mãe também. Então, não tem conversa. Essa placenta baixa, essa placenta mal implantada, ela é uma placenta que determina risco, que determina a impossibilidade do nascimento normal, de forma que a indicação da cesariana já sai do consultório mesmo, já sabemos que esse nascimento será por cesariana. Veja bem, gente, só detalhar um pouquinho a placenta prévia. Toda a placenta no início da gravidez é prévia. O útero pequenininho, ainda não cresceu o suficiente, a placenta está sempre ali por perto do colo. Mas quando o útero vai crescendo com a evolução da gravidez, geralmente essa placenta sobe e ela deixa de ser prévia, deixa de estar perto do colo, deixa de oferecer risco. De outra maneira, também é importante falar que as placentas prévias têm classificações. Tem a placenta prévia marginal, a placenta prévia parcial, a placenta prévia total, centro total. Então, a placenta prévia centro total não tem a mínima discussão. Algumas placentas marginais que passam por uma beiradinha do colo, aí pode haver uma possibilidade de uma evolução benigna para um parto normal, mas é uma situação de risco, porque a placenta prévia pode levar a hemorragias. Voltando lá na pergunta da Carol, que ela falou assim, e sobre o nascimento do bebê pélvico, certo? Muito boa pergunta, Carol, porque é fato e a gente precisa deixar claro o seguinte, o bebê pélvico, o bebê que está sentado, né, na pelvis materna, o bebê que vem nascendo de bumbum, né, esse bebê, essa posição de nascimento, ela é viável. O bebê nasce pélvico. Ele pode nascer pela via do parto normal, né? No entanto, existe uma recomendação das nossas entidades de classe, né, tanto do Conselho Federal de Medicina, quanto da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, quanto da Federação Internacional também, que o bebê pélvico seja trazido à luz por cesariana. É uma recomendação, né? Então, ele pode nascer de parto normal. Não podemos dizer que a apresentação pélvica é uma indicação absoluta de cesariana, porque existe a possibilidade do bebê nascer de parto normal. Porém, nós lidamos aí com um risco que a literatura cita que em torno de 5% dos nascimentos pélvicos podem complicar com a ocorrência da cabeça derradeira. A cabeça derradeira é uma situação onde nasce todo o corpinho do bebê, e aí, obrigado, Nath, e aí a cabeça não nasce, né? A cabeça sendo o maior diâmetro, né? Determinadas manobras podem ajudar o delivramento da cabeça, mas essa é uma situação de muito risco, né? Uma situação em que uma equipe não preparada, uma equipe não habituada com o nascimento pélvico, com assistência ao parto pélvico, pode se complicar. Portanto, hoje é uma recomendação que o parto pélvico seja
que traga à luz a criança através da cesariana. Mas não é uma indicação absoluta. Existem muitos médicos que têm experiência e que praticam o parto normal. Mas, quando os casais forem decidir sobre se o seu parto vai ser normal ou vai ser uma cesariana, devem saber desse risco inerente ao parto pélvico, né? Devem estar ao par disso. Mas a Heloísa acertou o diagnóstico, né, de uma situação em que a indicação da cesariana é absoluta, né? E eu queria perguntar a vocês se vocês sabem me dizer uma outra situação em que a indicação da cesariana também é absoluta, ou seja, não tem condição de se conversar sobre um parto normal. Alguém se arrisca a dizer? A Maiara Taquia, da família Voltan, perguntando com relação a fezes na bolsa, quais os riscos podem trazer se tem que ser cesárea? E a pré-eclâmpsia, que a Glaucia perguntou também. Então, vamos lá. Fezes no líquido amniótico. O bebê elimina fezes no líquido amniótico toda vez que ele passa por algum estresse, né? O estresse no corpo do bebê vai fazer com que ele relaxe os esfíncteres e, em consequência disso, ele pode eliminar um pouco do mecônio, que são essas fezes fetais. Essas fezes no líquido amniótico, por sua vez, podem ser aspiradas pelo bebê dentro do útero. E essa aspiração pode levar a um quadro de uma pneumonite química e isso ser prejudicial ao bebê, né? Nem sempre o fato de ter fezes no líquido amniótico significa que o bebê está sofrendo. Ele pode ter sofrido há algum tempo atrás, né? E tem ali um resíduo dessas fezes do momento que ele passou por esse estresse, por essa acidose metabólica. Mas o fato de ter fezes no líquido amniótico me faz ficar mais atento à assistência desse bebê e desse nascimento. Não necessariamente, em primeira instância, em última instância ou em qualquer instância, significa uma indicação imediata de cesariana. É claro que quando isso está acontecendo, temos que olhar todas as situações ao redor. Tem mecônio no líquido, mas tem mais o quê? Tem uma hipertensão, tem um trabalho de parto prematuro, tem um sofrimento fetal, tem uma bradicardia, são situações em que vão levar a uma indicação de cesariana com certeza. Mas só a presença do mecônio, só a presença dessas fezes no líquido amniótico não é indicação absoluta de cesariana. É um quadro que exige atenção e muito frequentemente pode levar a uma indicação de cesariana, mas não é uma indicação totalmente absoluta. Deve ser avaliado caso a caso, né? E alguém mais me perguntou aqui sobre o líquido amniótico. A pré-eclâmpsia, Glaucia sugeriu que a pré-eclâmpsia é uma situação de cesariana indiscutível. Sim, praticamente todos os quadros de pré-eclâmpsia vão ser tratados com uma cesariana. Porém, há situações em que você recebe uma gestante, e eu já vi isso acontecer, no plantão com um quadro de pré-eclâmpsia, e você vai examinar e a criança está nascendo, e ela nasce de parto normal, né? Ninguém vai forçar uma situação grave de pré-eclâmpsia a um trabalho de parto induzido, a um trabalho de parto de horas, mas um parto em iminência de acontecer, né? É até mais seguro na situação da pré-eclâmpsia que seja via vaginal do que via cesariana, porque a pré-eclâmpsia muitas vezes está envolvida com problemas de coagulação, o que se torna muito mais grave numa incisão cirúrgica do que num parto normal. Então, é possível nascer um bebê numa mãe com pré-eclâmpsia se ela está em trabalho de parto e se ela chega no hospital num quadro de período expulsivo, isso pode acontecer sem maiores complicações. Aí a Mila está me perguntando aqui se a falta de líquido amniótico é uma indicação de cesariana. Não. Pense bem. A falta de líquido amniótico pode estar querendo nos dizer que existem outros problemas associados nessa gravidez e aí, por conta desses outros problemas, poderíamos estar pensando numa interrupção gestacional por cesariana. Mas faltar o líquido amniótico por si só não é uma indicação de cesariana. Veja bem, se você romper a bolsa e perder o líquido, não vai ter líquido amniótico. E isso também não é uma indicação de cesariana. Muitas mulheres rompem a bolsa
entram em trabalho de parto 2 horas depois e passam um trabalho de parto inteiro, sem líquido nenhum, e o bebê, sofrendo a pressão do útero ali dentro, nasce saudavelmente. Então, o fato de ter pouco líquido amniótico é um alerta, é um dos sinais de risco, pequenos riscos, né? Então, quais são as outras situações que estão envolvidas com essa falta de líquido amniótico? Se existem outras situações de risco envolvidas com a falta de líquido amniótico, isso pode se tornar um determinante e uma indicação de cesariana. Por si só, pouco líquido não é uma indicação de cesariana. Opa, desculpa aí. Volta, teve mais pergunta aqui. Eu estava querendo ver. Falta de líquido amniótico. Existe indicação de cesárea pela proximidade de um parto via cesariana? Sim, entendi. Teve uma cesariana há pouco tempo atrás, se precisa fazer outra cesariana agora. Isso é um tema discutível, né? Isso é um assunto que se fala muito. Na verdade, tendo 1 ano da cesariana anterior, cientificamente parece que não há maiores riscos de ruptura uterina. Portanto, o fato de haver uma cesariana anterior é perfeitamente cabível se fazer a segunda cesariana, tendo transcorrido 1 ano, isso vai ser seguro, né? Então, é possível um parto normal após uma cesariana, mesmo uma cesariana de um ano atrás, né? O fato de ter uma cesariana 1 ano atrás não é indicação absoluta de nova cesariana nessa altura, né, para um segundo parto. O que mais? Vamos ver, cadê as perguntas? Mexi aqui. Está aqui, voltou. Tem uma pergunta aqui. Estou na minha primeira gestação, gemelar, placentas diferentes. Qual a possibilidade deles nascerem de parto normal? É o que mais quero, estou com 24 semanas. Legal. Dariene, né? Então, assim... Desculpa, vamos lá. Gêmeos, né? Nascimento de parto normal com gêmeos. O parto de gêmeos é um parto de maior risco, mas é um parto viável, né? O parto de gêmeos pode ser um parto normal. Existe uma situação cujo risco é grande, né? Quando o primeiro bebê está pélvico e o segundo bebê está cefálico. As cabeças podem encalacrar e nenhum dos dois nascer direito, né? Então, essa é uma situação em que, por si só, o gemelar já deveria ter uma indicação de cesariana. Outra coisa é quando o parto gemelar envolve um nascimento pélvico. Aí você está somando 2 riscos, o risco do parto gemelar com o risco do parto pélvico. Os casais precisam saber os riscos que estão correndo. Pode nascer, sim, de parto normal, mas envolve riscos. E o parto dos 2 bebês cefálicos, os 2 de cabeça, seria o parto mais de menos risco em termos de gemelaridade, mas é muito importante se acompanhar a dinâmica e a evolução do primeiro e do segundo parto. O intervalo de nascimento entre esses partos não deve ser longo. Após o nascimento do primeiro bebê, com a diminuição do volume do útero, a placenta pode vir a descolar. Isso chamaria uma situação de urgência, onde o segundo bebê deveria nascer de cesariana. Então, existe a possibilidade de um parto gemelar terminar num parto pélvico e um parto cesariano, né? Existe a possibilidade do segundo bebê vir a sofrer, e existe a possibilidade desse trabalho de parto não ter uma evolução adequada ou normal como um trabalho de parto de um bebê só, e nós não conseguimos ter o resultado esperado do parto normal e ter uma cesariana. Mas, de antemão, quem tem uma gravidez gemelar não precisa sair pensando na cesariana. Existe viabilidade de um parto normal mesmo para os gemelares, né? O casal vai entender
que estão navegando em águas de maiores riscos, mas uma assistência obstétrica, né, um obstária, um estar ao lado adequado de uma situação dessa, pode dar toda a chance para que o parto aconteça da forma mais natural possível e acompanhando precisamente, bem sentinela, identificar se houver algum problema, se interromper, então, o processo do parto natural com uma cesariana para garantir a saúde e a segurança da mãe e dos bebês. Né? Então, boa sorte, Dariene. Você pode continuar confiante, ter uma força aí para dar à luz a esses bebês de parto normal. O que mais chegou aqui? Gláucia Maurício. Muitos médicos com 38 semanas examinam as mulheres e alegam não ter dilatação. E já partem para a cesariana. Seria indicação? Opa, não, de jeito nenhum, né? Dilatação, né? Com 38 semanas, não precisa ter dilatação, né? A dilatação vem com o trabalho de parto, às vezes com 41 semanas. Né? O trabalho de parto nem sempre começa com 38, e o fato de não ter dilatação com 38 não quer dizer nada. Com 39, pode também não ter ainda dilatação nenhuma, e a dilatação só chegar quando tiver 40 semanas, no dia que ela entra em trabalho de parto. Então, não ter dilatação não é indicação de cesariana absolutamente. Não ter passagem, até poderia ser uma indicação de cesariana, mas a gente só tem certeza que não tem passagem depois que a gestante entra em trabalho de parto, e ela dilata, e o bebê não desce. Então, o diagnóstico de não ter passagem é um diagnóstico durante o trabalho de parto. Não é um diagnóstico que pode ser feito no exame de toque, numa consulta no consultório médico. Isso é muito improvável de ser garantido, né, de ser uma informação garantida. A não ser que você tenha lá um bebê lá de 5 quilos lá no ultrassom, mas mesmo assim, um teste de trabalho de parto indicaria se essa mãe pode talvez até ter um bebê de 5 quilos. Então, em suma, não ter dilatação é uma questão de momento. A mulher que não tem dilatação agora, terá dilatação quando entrar em trabalho de parto. E isso é uma questão de dar tempo ao tempo, né? A Carol está perguntando aqui... Não, desculpa. Mais perguntas? Não, ainda não. Então, o que mais vamos fazer? Cordão enrolado no pescoço é indicação de cesariana? Quem responde aí? Cordão enrolado no pescoço é a coisa mais comum. As crianças, os bebezinhos, eles fazem um balé dentro do útero, eles rolam para lá, rolam para cá, eles se enrolam no cordão, né? Então, eu não tenho que ter medo de enrolar no cordão. Minha filha se enrolou no cordão de um jeito que deu até um nó. Não tem problema isso. O bebê não se enforca, ele não se enrola até se enforcar. Ele, quando começa a se enrolar muito, ele sente um desconforto, ele roda para o outro lado, ele sai dessa posição. Né? Então, o cordão pode estar onde ele quiser. Nós vamos monitorar o trabalho de parto. E durante o monitoramento do trabalho de parto, se o cordão for um problema, o bebê vai mostrar sinais. E aí, gostei da resposta da Milena. Respondeu prontamente, não é indicação de cesariana. Meu filho nasceu com 2 voltas do cordão. Exatamente. A gente já viu muitos partos assim. Antigamente nem se sabia que tinha cordão em volta do pescoço, e nascia-se também. E muitas vezes você também não tem um ultrassom recente, nem sabe disso, e a criança nasce. A indicação de cesariana, cordão enrolado no pescoço, não é indicação de cesariana. Se você me disser que tem um cordão que está dando 3 voltas no pescoço, você pode até discutir esse assunto, mas, a priori, cordõezinhos dando a voltinha no pescoço é muito comum, é bem benigno isso, não tem problema nenhum, a gente pode ter um parto normal, sim, não é indicação de cesariana. Boa noite, doutor. E quando o cardiotoco dá comprimido? Aconteceu comigo. Os batimentos do bebê, para mim, aparentemente estava normal. Mas o cardiotóxico estava comprimido.
eu só não sentia mexer. Estava com 40 semanas e 5 dias. Então, vamos ver aí, Stephanie, eu não vou poder fazer um julgamento do seu caso, mas vamos ver. Você está me falando que tinha um pós-data aí, tinha passado da data, e tinha um bebê que não mexia, que é um sinal precoce de sofrimento fetal, um bebê que não mexe, pode ser, né, não estou dizendo que seja, e um cardiotoco de padrão comprimido. Não vi o cardiotoco, não estou vendo o cardiotoco. Compressão do cardiotoco é um sinal de perda de vitalidade. Um bom cardiotoco, uma boa cardiotocografia exibe um registro com boa variabilidade da frequência cardíaca fetal. Então, uma cardiotocografia que mostra uma frequência cardíaca fetal estável durante muito tempo é uma cardiotoco intranquilizante. Então, você me disse aí que tinha uma cardiotoco intranquilizante, uma idade gestacional avançada e um bebê que não mexia bem. Então, alguma coisa estava acontecendo aí. Portanto, eu não sei se a indicação da cesariana foi pelo cardiotoco comprimido ou pela comunhão de todos esses aspectos, né? Na medicina, a gente tem que estar usando o bom senso. Muitas vezes, você não tem todos os fatos comprovados de uma indicação de uma cesariana e acaba indicando porque percebe alguma coisa estranha nessa evolução. É muito importante se usar o bom senso. É muito difícil eu fazer um julgamento do seu caso, e você me disse aí só, em meia dúzia de palavras, 3 riscos somados, né? Então, talvez tenha sido uma cesariana bastante oportuna. Por outro lado, nada disso isoladamente é uma indicação indiscutível de cesariana. É uma questão de um julgamento de uma situação em que você estava. Tá bom? Então, acho que foi muito ilustrativa essa sua pergunta, para a gente entender que coisas que não estão bem, às vezes, uma ou outra coisinha, a gente pode contornar. Quando se junta mais que uma e o risco começa a aumentar, muitas vezes a opção é por não correr o risco, né? Ah, Viviane, muito bom ver seus comentários também, muito obrigado. A Nath está fazendo uma outra pergunta. Ter dilatação no meu parto, cheguei a 8 centímetros de dilatação, a bolsa não rompeu e tive 2 pequenos sangramentos. Meu bebê estava encaixado, mas não coroou. Tive que ir para a cesárea mesmo, esperando o máximo que pude pelo parto normal. Tive muita dor e vômitos durante as contrações. Será que poderia ter sido diferente? Puxa, Nath, realmente diferente. É difícil fazer um julgamento, né? É muito difícil. Não dá assim, dá para ver que você foi valente, chegou aos 8 centímetros, né, com a bolsa íntegra ainda. Então, parabéns, você tentou tudo. Agora, eu não consigo fazer um julgamento do que se passou com você de uma maneira justa. Vamos ver aqui. Tem mais uma outra pergunta da Vânia. Perdi o começo, mas o fator idade também pode ser indicação de cesárea? Ou qualquer mulher, independente da idade, pode ter um parto normal? Claro que qualquer mulher, independente da idade, pode ter um parto normal, sem problema nenhum. Idade não é indicação de cesariana. Mulheres que tiveram mais de 2 cesáreas têm indicação para cesariana nas próximas gestações? Pabliene, o fato de haver 2 cesáreas anteriores sugere que a próxima deve ser uma 3ª cesárea. Isso é uma espécie de um padrão de conduta. Por quê? Porque se aventa o risco da ruptura uterina, né? Na literatura, esse risco é um risco relativamente baixo, um risco da de um parto normal depois da 2ª cesariana. Não é um risco que se acentua muito mais do que o parto normal depois da 1ª cesariana. E depois da 1ª cesariana nós praticamos com frequência. Então, você vai passar por uma recomendação da Sociedade Brasileira, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e até da Organização Mundial da Saúde, da Federação Internacional, né, de que depois de 2 cesáreas, o 3º nascimento seja por cesariana também. Apesar disso, há médicos e há pacientes
que trabalham para oferecer a oportunidade de um parto normal depois de 2 cesáreas. De certa forma, eu posso dizer na minha experiência que eu já vi isso acontecer várias vezes, muitas vezes em plantões, onde a gente recebe a paciente já dando à luz, e ela tem 2 cesáreas anteriores, e eu nunca vi uma ruptura uterina numa paciente dessa. Porém, já vi ruptura uterina em situações em que ninguém esperava por isso. Então, eu acho que vale ficar atento. Aqueles que querem se arriscar nesse feito têm uma boa chance de um resultado positivo, mas é uma situação de risco, é uma situação que as nossas entidades de classe vão recomendar o parto por outra cesariana. Mulheres que tiveram mais de 2 cesarianas, isso aí é a tua resposta, Pabliene. Então, é factível, né, ter um parto normal depois de 2 cesáreas, mas é uma situação de risco e que a gente deve, que a recomendação é que se evite. Né? Então, gente, que mais de perguntas? Eu já vi várias aqui, várias perguntas, já respondi todas, estou pensando aqui se está faltando alguma clássica, né? Não ter passagem, cordão enrolado no pescoço, não ter dilatação, já falamos. A pré-eclâmpsia, a hipertensão gestacional, diabetes gestacional, são patologias que colocam em risco, em xeque, a saúde do bebê e da mãe, devem ser avaliadas caso a caso. Uma diabetes gestacional não é uma indicação de cesariana, já vi muitos partos acontecerem em diabéticas, mas é uma situação de risco, você não quer com diabetes gestacional vivenciar um pós-datismo, que é uma situação de risco duplicado para a diabética, né? Na hipertensão gestacional, uma hipertensão gestacional bem controlada, tanto quanto uma diabetes gestacional bem controlada, você tem um quadro praticamente de uma gravidez normal, então pode muito bem ter um parto normal, preciso avaliar caso a caso. Então, Fabiana contando que teve pré-eclâmpsia e oligoâmnio. Aí uma coisa está ligada à outra, né? As pré-eclâmpsias graves podem estar relacionadas ao oligoâmnio e o risco se soma, né, Fabi? Legal, comentário. Então, eu acho que se faltou alguma coisa, vamos deixar o vídeo no ar aí você vai assistir, ficou com alguma dúvida, faz uma perguntinha para a gente, manda a tua pergunta, a gente vai responder logo em seguida o que ficou pendente. Não estou me lembrando de mais nada aqui, tudo que eu tinha anotado para falar para vocês foi falado, as perguntas de vocês foram super, auxiliaram muito aí o discurso e a nossa live de hoje. E semana que vem vamos fazer uma live sobre o parto humanizado, o que é isso, o que é realmente esse conceito. Algumas pessoas confundem isso. E o que se faz na assistência ao parto humanizado, o que se oferece. Muito obrigado pela tua presença. Mais perguntas, manda aí nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Boa noite, valeu.